Como que é concorrer a presidente, cara? Como que é esse rolê? Deve ser da hora, deve ser uma merda, mas deve ser da hora e uma merda ao mesmo tempo. Ah, não, é mais da hora. É mais da hora? Ah, muito mais. Como que é? Você acorda, aí o cara pega assim, te passa uma agenda, ó, você tem que estar em Pitininga, você tem que estar em Sorocaba, você tem que estar não sei o quê, você tem uma conversa com o Frei, não sei quem, você tem uma conversa... É isso? Não, na verdade, tudo que você pode imaginar acontece num dia, né? Você tem que fazer um comício, você vai dar entrevista, você vai gravar no estúdio, você vai conversar com lideranças, você vai falar em público, acontece tudo. A rotina de uma campanha, durante pelo menos 90 dias, 120 dias, você dorme 4 horas. Porra! E tu gosta horas. disso? Não dá tempo, cara. Não dá tempo até porque a tua cabeça não te deixa dormir. Uhum. Ah, mó loucura, né? O que tá falando? Ah, essa estatística daqui... Você tem que estar informado de tudo que está acontecendo no país. Você não sabe a pergunta que o repórter vai te fazer. Sim. Então, e outra, você tem que conhecer... A não ser que você seja um candidato como o Bolsonaro que fala isso, aí você fala com o Guedes, que eu não sei. Imagina, eu jamais conseguiria dar uma resposta dessa. Não. Mas também é injusto esperar que você saiba de todos os fatores da política do país, né? Mas quando você quer ser presidente da República... Saber um pouquinho mais que a maioria, né? Você tem que... Se você não tiver o domínio técnico de uma área no nível de detalhe que a pergunta exige, você dá uma resposta um pouco mais genérica, mas que faça o repórter compreender para onde você tá indo. O cara não vai te perguntar, olha, tem uma árvore na Amazônia que o nome científico dela é tal. O cara não vai fazer uma pergunta dessa. Ele vai te fazer uma pergunta com algum grau de generalidade. Se você não souber absolutamente nada sobre um assunto relevante, tem um erro você aí. vai ser presidente, cara. Porra, fica em casa, vai fazer outra coisa, vai ser deputado. O deputado não precisa saber de tudo. Sim. Ele pode ter um nicho. O vereador tem um nicho. Agora, o cara está se propondo a presidir a República. Cara, desculpa, mas... Cara, em 2018, eu sinto que... Assim, você falou o lance das fake news, mas eu acho acho que 2 fatores principais elegeram o Bolsonaro, na minha opinião. Que é a internet e o jeito como a imagem dele foi propagada na internet. Isso tem a ver com os fake news, tem a ver com um monte de coisa, não sei o quê. Mas eu acho que um grande fator, assim, talvez tão relevante quanto, tenha sido um sentimento anti-PT, cara. Eu acho... O pessoal tá pensando... Eu, por exemplo... Tu não vai deixar eu falar mesmo? Não vou. Tô brincando. Não. Eu, por exemplo, não votaria no PT. Nunca mais, assim. Sabe por quê? Você votaria no PT? Cara, eu não voto há muito tempo, mas eu acho que eu não votaria no PT, a menos que... E aí eu vou confessar que a menos que fosse contra uns caras assim, tipo... Bolsonaro. Você votaria no Lula versus Bolsonaro? Mas, por exemplo, em 18 você votou no Bolsonaro. Eu não votei. Ah, você não votou? No segundo turno eu votei no Bolsonaro. Então. Sabe uma coisa que me incomodou muito de você nas eleições? Não. É que você, por exemplo, quando acontecia alguma coisa importante... Quando alguém se incomoda comigo, eu sempre ligo pra minha mãe. Entendeu? Não, mas é uma crítica que você deve ter ouvido bastante, inclusive. Mas quando acontecia alguma coisa importante, tu ia lá pra Curitiba conversar com o Lula, tá ligado? Não ia lá. Eu ia toda segunda lá. Então, exato. Isso aí, sabe o que isso passou pra mim? Assim, quero votar no presidente que é um líder. Que é o cara que vai matar no peito e falar: eu vou ser o presidente, eu vou direcionar a nação agora vamos comigo. E quando você ia, toda semana o cara que tava naquela situação política que ele tava, pra mim passava que... tá ligado? Não passava Algumas pessoas falaram isso pra mim, mas ali tinha uma... Eu entendo você falar isso, porque eu ouvi de muita gente. Mas eu tinha uma... Primeiro que a minha relação com o Lula é muito antiga. Segundo que o drama que o Lula estava vivendo, você não pode calcular, cara. Porque o Lula queria ser candidato. Ele lutou... a ONU chegou a se manifestar a favor da candidatura dele, dizendo, não dá para ser assim. Então aquilo foi um drama pessoal. E eu imaginava que, se eu não fosse solidário ali, sabe? Se eu parecesse não ser solidário na dor que ele estava sentindo... E na dor que todos nós estávamos sentindo, mas nunca comparável a dele, né? Porque quem estava preso lá era ele.
perdeu a mulher, perdeu os... Puta, olha, meu, o cara irmão, foi um... O sobrinho dele morreu também. Morreu o neto? Neto. É, O neto. O irmão. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, não é uma situação que vai se repetir, né? É uma situação que acontece uma vez na história de um país. Não vai acontecer de novo uma coisa tão Lula ser preso de dramática novo, será que como é aquilo. possível? Hã? Ele ser preso novamente? Não da maneira. Não da como maneira, foi. entendi. Não vai acontecer. Nem vai ser preso. Acho que não? Eu tenho certeza que não. Absoluta. E o Nem Eduardo deveria Cunha? ter sido. Hã? E o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha passou uns bons anos preso, né? Foi solto agora com a decisão do STF. Mas eu acredito que é possível que ele volte, porque a hora que transitar em julgado a sentença é bem capaz dele voltar, Entendi. na minha opinião. Agora, eu acho assim, corrupção é um negócio muito grave. A gente sabe que um centavo aqui vai fazer falta para alguém que Mata, né? Corrupção mata, né? que tá precisando. Agora, eu acho que tentaram estigmatizar demais, sabe? E eu acho que o Ministério Público lá de Curitiba, sobretudo, não vale para todo lugar. Mas acabou se perdendo numa ambição política, sabe? Acabou vendo ali uma oportunidade de projeção política pro Moro, pro Dallagnol. Acho que cresceu o olho ali, sabe? Tanto é que eles estão pagando um preço hoje, né? Um preço pelo que... Assim, o Moro só se fudeu, né? Ele parece um cara muito ingênuo politicamente falando, pelas coisas que ele... pela trajetória Mais de ou vida dele na menos, né? política. Porque tava dando muito certo pra ele. Olha, eu acho que se não fosse o Ele hacker... acreditou no Bolsonaro, pô. Ele achou que ele ia chegar lá e ia... Mas ser se não ministro. fosse o hacker lá de Araraquara, que aí escancarou o que tinha rolado ali no bastidor, eu acho que com as provas que a gente tinha recolhido e já apresentado, as lícitas, eu acredito que o Supremo talvez... Não tinha ferramentas para não sentar. Talvez não tivesse a determinação de declarar o Moro parcial. Mas daí ficou tudo muito escancarado, né? Tu Aí acha ficou que tu ir ficou lá- difícil de contornar. Tu acha que tu ir lá toda segunda-feira e fazer e usar isso de mídia, ou a tua equipe usar isso de mídia, tipo, porra, o Haddad foi lá Não falar. usamos. Nunca usamos. Ficou. Usaram sim, Renato. Não. Talvez você ou sua equipe não usaram, mas eu não fico sabendo, eu não fico pesquisando. Não, tá ligado? mas a minha- Toda hora que você ia lá, apareciam Não. momentos, entendeu? Isso, mas aparecia no jornal justamente para gerar essa sensação que você sentiu. Sim. E você acha que eu tô errado Ah, em sentir essa sensação? entendi. Claro que tá. Será? Eu vou dizer porque tá. Obviamente, tá errado em relação ao que eu sei que eu sou. Ah, claro. Eu não conheço você profundamente. Exatamente. Né? Eu Você não conhecia tá só errado em sentir o que você sentiu. Sim. Tanto é que eu tô falando, eu vi isso Claro, de muita claro. gente. As pessoas próximas de você, imagino que devem Mas às vezes as pessoas são levadas a concluir a formar um juízo a respeito de uma figura pública que não corresponde à realidade. Entendeu? Mas, pô, se o Lula decidisse alguma coisa, pedisse um favor pra você, eu tenho certeza que você... Até como ministro, eu tinha um nível de independência. Pô, eu era subordinado ao Lula, era nomeado por ele. O meu nível de independência em relação às decisões que eu tomava era absurda. Muito grande. Para não falar como prefeito. Tenho minha maneira de ser. Agora, às vezes algumas pessoas confundem um grau de lealdade, de correção com a pessoa que está vivendo uma situação que você sabe que é difícil, confunde às vezes com isso. E é natural que confunda. Será que o Haddad vai ter independência para governar? Será que o Haddad... Normal, cara. Não questiona um cara sentir isso. Agora, quem me conhece mais de perto sabe que não há hipótese disso, entendeu? Porque quando você assume a chefia de um Estado, meu amigo, você não vai ter tempo de pegar o telefone e ligar. Até porque a pessoa que está fora da estrutura de poder não tem nem a menor condição. Pode até dar uma opinião, um conselho. Isso você ouve de muita gente. Você compõe coletivos para ouvir. Mas, cara, decisão é decisão. Você não tem como, no comando de uma máquina daquela, nem que você quiser, você vai deixar de tomar a decisão que você acha mais correta.